Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso, vocês tenham descansado bastante, né? E já adianto que sempre é um prazer estar aqui com vocês, ministrando esse curso, que como eu já falei anteriormente, gosto muito, eu aprecio muito esse curso de metodologias ativas e utilizo muito nas minhas aulas, né? E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho super interessante, que é sobre a questão das escolas tradicionais e inovadoras. E também com relação a uma crítica a isso, né? Porque a princípio a gente fala tanto inovação, inovação, mas até que ponto nós conseguimos, né, utilizar, fazer, né, com que haja essa inovação? Nós temos recursos necessários para isso, né? É questão de interesse. Então, é um tema um pouco complexo que eu gostaria muito da participação de vocês, que vocês participassem no grupo com a opinião. De repente, alguém que tem algum pouco mais de timidez, alguma dificuldade para falar em grupo, pode falar no privado. Tem algumas pessoas que estão mandando mensagem no privado para mim. Tá? Então, fiquem à vontade, fiquem a critério de vocês. No grupo a gente tem uma interação bacana, a gente pode discutir um com o outro, né? Concordar ou discordar. E eu procuro fazer os links e subir para o YouTube justamente porque eu acho que vai sobrecarregar o celular de vocês, né? Com muitos arquivos assim, então eu acho que um vídeo é muito pesado, no YouTube eu acho que fica bacana, tá ok? Mas eu estou sentindo a falta da participação de vocês lá no YouTube, as visualizações são menos do que eu esperava, então nós falamos sobre o show do milhão, ninguém veio me questionar, né? Sim, sobre o outro tema, alguns participaram no grupo, bacana, mas eu estou sentindo falta da participação de vocês, mesmo que online, nós temos a condição, sim, de fazer uma aula bacana. Isso já foi explícito e as aulas que ministro, assim, geralmente o pessoal participa bastante, como está acontecendo, mas eu preciso de um pouquinho mais de participação de vocês, tá bom? Bom, então hoje nós vamos falar sobre a escola tradicional, que é o modelo, né, que nós utilizamos, e uma escola inovadora. E hoje, em especial, vim trazer um estudo de caso para vocês sobre o projeto Âncora, se eu não me engano, da cidade de Cotia, interior de São Paulo. Era uma escola, né, que ela era foi um projeto desenvolvido onde a metodologia se baseava no aluno ter a sua autonomia para poder escolher o que iria estudar. Só que antes disso ele passava por todo um processo, por 3 etapas, né, que é a iniciação, o desenvolvimento e aprofundamento. E esse projeto seria dar voz aos estudantes, né, para que realmente a matéria, o que é estudado, faça, de certa forma, sentido para ele. E a estrutura dessa escola é totalmente diferente dessas tradicionais que nós conhecemos. Porque a parte mais importante dessa escola são as pessoas e não em si as estruturas. Lógico que sim, tendo sim todo o material tecnológico também que eles precisavam, mas é uma metodologia diferente. Inclusive, eu vou mostrar um vídeo para vocês no YouTube, mandar o link aqui para vocês no grupo. E é um vídeo um pouco extenso, que é mais ou menos de 52 minutos, mas é um vídeo muito bacana de estar assistindo, né, sobre essa escola, sobre o modelo dessa escola. E voltando ao assunto, então, a vontade de estudar, a vontade de verificar algumas matérias parte principalmente do estudante, do interesse dele, né, sobre o assunto. Inclusive, tem alguma parte no vídeo também que o menino fala que queria saber sobre saneamento básico. Né? Mas como assim saneamento básico? De onde que ele tirou? Não, ele tinha ouvido falar, então ele queria estudar sobre aquilo. Mas realmente tem orientadores à disposição deles, né, desse projeto, e segue mais ou menos o que estudaria no período que estivesse, quinta, sexta série, mais ou menos, mas ele que faz essa grade. Então, talvez nem a primeira matéria seja matemática, mas seja envolvida a história, a geografia, a literatura. Então, ele que faz essa grade. E esse vínculo com o orientador é muito interessante. Então, realmente, ele faz com que o aluno utilizam-se de metodologias ativas nessa escola e faz com que realmente o aluno fique focado, interessado em algo. Mas, realmente,
há uma tudo que é lançado, que é novo, de repente gera um pouco de controvérsias, talvez algumas, vamos falar assim, polêmicas, ou talvez não seja uma aprovação de imediato. Essa escola, se eu não me engano, ela durou acho que uns 7, 11 anos, de 7 a 11 anos. E logo o projeto ele se encerrou. Quem continuou, quem esteve nesse período desse projeto tem uma formação bacana, tem até inclusive um depoimento de um aluno. Mas a questão de dos pais entenderem, porque eles não levavam tarefas para casa. Tudo era feito ali no projeto, né, dentro daquele projeto, da escola âncora. Então, algumas coisas os pais talvez não aceitassem, não entendiam essas metodologias, né, e o projeto acabou se encerrando. Apesar que esse tipo de escola tem todos os. Tem vários países, todos não, são vários países que têm esse método, né? Então, questão também de dirigentes. Então, foi todo um processo complexo que fez essa escola fechar. Mas é interessante vocês darem uma olhada no vídeo também, tá? Outra coisa também que eu falo são quais são os desafios dos professores para o uso das metodologias ativas em salas de aula, né? Então, uma coisa é eu mostrar para vocês aqui um projeto, desse projeto âncora, e falar que isso é bacana, aquilo, mas a gente vê que tem, né, alguns contratempos aí. Mas e para nós, professores, né? Quais são os desafios do uso dessas metodologias em sala de aulas? Porque eu não posso só chegar aqui e defender metodologias ativas, e sim, eu gosto e utilizo, para mim está tudo ok. Mas e aí? Qual que seria o desafio? Será que é tudo tranquilo? É um caminho suave? É um caminho pleno? É tudo assim? Né? A gente tem muitas questões a serem discutidas. Por exemplo, desinteresse de alunos. Então, é uma questão, é um questionamento. Parte do professor fazer com que haja esse interesse dos alunos, ou os alunos realmente estão desinteressados, né? Porque a gente tem vários fatores. Nem sempre é o professor, nem sempre é o aluno, ou são os dois, ou nenhum nem outro. Mas a gente sabe que existe sim alunos desinteressados, professores desinteressados também, acho que as duas partes, né? E de maneira alguma eu condeno a, a educação tradicional de jeito nenhum. Eu acredito que deve haver um equilíbrio, sim, porque em momentos a gente precisa dessa educação, a gente precisa do professor ali na frente para uma orientação, sim, né? Outra questão, estrutura física. Aí eu quero fazer um show do milhão na sala de aula. E aí? Mas eu não tenho um data show disponível, eu não tenho uma caixinha de som disponível, então muitas vezes o professor talvez nem tenha em casa, mas tem que acabar adquirindo para que possa estar utilizando. Então, isso também é um empecilho muito grande, né? Estrutura física. A gente sabe que nem todas as escolas, não sei a questão aqui, porque já faz mais de 10 anos que eu saí da escola, então não posso responder por Uruana, estou falando Uruana porque é onde eu estou agora. Mas e aí, como que são nas outras escolas? Goiás está ok? E outras do Brasil, como que é? Né? Acesso aos recursos tecnológicos, alunos e professores. Por mais que eu falei que a maioria tem sim um smartphone na mão, né? Alguns alunos em estado de vulnerabilidade, por exemplo, não têm esse acesso. Professores também, de repente, não têm acesso a essa tecnologia, não têm conhecimento. É a questão da capacitação também. Uma coisa que eu falo, assim, que eu acho, eu como ministro de aula de informática, também a parte básica, avançada, então eu sempre converso com alguns alunos que, de repente, um simples Excel é um diferencial para ele no mercado de trabalho. E às vezes eu me deparo com alunos que realmente não têm interesse nenhum, é zero. É zero interesse para aprender informática. Mas eu sempre falo, olha, é importante, né? Eu falo, olha, tudo bem, você pode não gostar. A gente não gosta de várias coisas, mas você tem que aprender, pelo menos aprender a fazer. Isso aqui pode ser um diferencial para você. E aí, às vezes, alunos que estão no terceiro período, não é por questão de oportunidade, né? Terceiro período, perdão, terceiro ano, não sabem formatar um texto de forma simples. Né? Quando eu estava ministrando aula em outro curso,
Eu percebia que alunos, eu dava aula para os alunos do terceiro e segundo ano, eles não sabiam formatar um texto. Então, isso é muito grave. Às vezes, isso é um processo avaliativo para entrar numa empresa, simplesmente a configuração. Como a gente sabe aqui na CRV, que eu conversei até com a responsável pelo RH dos menores aprendizes, ela fala, às vezes a gente quer só uma formatação simples e muitos não sabem. Então, ela vê um problema muito grande. A gente realmente vê, às vezes, um desinteresse por parte de alguns alunos, de muitos alunos, inclusive. Não estou generalizando, porque tem alunos que são bacanas, realmente, bacanas no sentido de querer aprender, de procurar o saber, né? Então, a gente tem essas questões realmente, né? Capacitação dos professores aqui e outros, pode ser outros problemas também, desafio do professor, né? Às vezes até o próprio professor está desmotivado em sala de aula, questão salarial, estrutura, entre tantas outras coisas também. E até gostaria a opinião de vocês a respeito disso, né? O que seria esses desafios, esses outros desafios? Então, vocês falem aqui no grupo o que são um desafio para você para o uso das metodologias ativas e a estrutura física, né? Quer fazer uma aula que tenha som, e aí, qual que é o problema? Não tem som, não tem data show, né? Não tem a capacitação para a gente, não tem, é um desinteresse em comum na escola, dos alunos. Então, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês com relação a isso. Que quais seriam as possíveis soluções? O que vocês acham que seria possível resolver com relação a esses problemas aqui citados, que não são, não precisam ser apenas eles, mas vocês podem falar de outros, né? E como que poderia resolver? Se é um problema, tem que ter uma solução de qualquer forma, seja qual que for. E tem uma frase do Cortella que eu gosto muito. Deixa eu até tirar um pouco aqui o meu vídeo, colocar um pouquinho mais para baixo, aí, que fala: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é isso, gente.